Olá, no Você Empreendedor de hoje, nós vamos conversar com Wesley Gonçalves de Andrade, proprietário da empresa Transparência Limpezas Jaraguá. Seja muito bem-vindo, Wesley. Obrigado. Conta pra gente então um pouco sobre você, um pouco sobre a história da empresa, a sua história dentro dessa empresa. A história da empresa ela se iniciou em 2015, né, com o Herberto Rosten, que era o proprietário antigo dessa empresa. Eu iniciei nesse período também, quase de 2016 ali, 2015 mais ou menos na metade. Comecei como freelance, aí fui fixo e depois gerente da empresa e posterior dono. Em 2016, ali por abril mais ou menos, eu peguei essa empresa e iniciei como proprietário dela, né? Quando o Herberto resolveu ir para o Japão, eu acabei assumindo a cartela daquela época. E a empresa Transparência e Limpeza, ela se resume à questão de limpeza de vitrines, quando ela foi iniciada, para suprir essa demanda dos lojistas. Naquela época, a gente tinha em torno de 70 clientes, que a gente limpava semanalmente, para manter a vitrine deles bem limpa. E depois a gente foi abrangindo mais situações, o que foi aparecendo a gente foi fazendo. É a loucura do empreendedor. Quando a gente vê uma demanda, a gente acha que pode atacar nela, então a gente foi pegando, que daí foi limpeza de telhado, limpeza residencial e por aí foi. Aí surgiu, depois disso, coisas maiores, tais como fazer acesso por cordas, que é limpar os prédios via cordas ali e tudo mais. E daí a gente foi abraçando, até chegar no tamanho que a gente se encontra hoje, né? Faz mais ou menos uns 2 anos que a gente está no ramo industrial daí. O ramo industrial ele é bem diferente do ramo que a gente atuava, né, que é limpeza de parque fabril, limpeza de maquinários grossos e tudo mais, encanamentos e assim por diante. A empresa, para se resumir, ela cresceu pela determinação. A gente foi arriscando, né, fazer as coisas, determinados a cumprir essa demanda do cliente, e assim a gente foi evoluindo. Basicamente isso. E conta um pouco mais sobre como que foi o seu envolvimento no desenvolvimento da empresa, porque você começou, quando você assumiu a empresa de fato, você era super jovem, né? E como que Sim. foi isso para você? Desafiador, né? No primeiro momento, você sempre fica alegre, contente, né? Porque é uma nova jornada que você tem, mas você não entende metade das dificuldades que você vai começar a enfrentar, né? Quando eu era funcionário, queria um aumento, queria isso, queria aquilo, só que a gente não vê o englobo, como funciona. Aí quando a gente pegou quando eu peguei a empresa, foi a minha maior dificuldade. Foi a minha maior dificuldade de lidar com pessoas, né, os colaboradores, para mim entender eles, né, porque todos os colaboradores da empresa, né, agora que a gente tem pessoas mais velhas, vamos dizer assim, né, perto da nossa idade, mas naquela época também eram jovens que nem eu, 18, 19, 26, aí um menino de 18 anos, tinha recém feito 18 anos, comandando uma pessoa de 26 por aí, dá algum atrito. Então foi a minha maior dificuldade. Dificuldades de entender como que funciona a questão burocrática de uma empresa, questão de pagar impostos, tudo mais. Então a gente foi aprendendo. Mas foi gratificante. Nada como você fazer algo que é para si e que você vê que isso dá retorno e que você consegue crescer com aquilo. Eu não venho de família rica, não venho de família de berço de ouro, então a gente tem que correr atrás. E quando se dá essa oportunidade, né, eu brinco que Deus ele dá a oportunidade para todas as pessoas. Só que ele não empurra você porta dentro, ele te mostra a porta. E essa porta foi mostrada para mim, graças a Deus eu consegui entrar nela e foi muito gratificante para mim conseguir evoluir a empresa, evoluir pessoas, estar próximo à comunidade, conhecer muitas pessoas com o network que a gente consegue fazer como empresário. Essa é a parte mais gratificante do meu trabalho e saber que a gente está sendo reconhecido em Jaraguá do Sul. E como que é a estrutura da empresa hoje, né? Onde que ela fica? Quantos funcionários vocês têm? Conta pra gente um pouquinho mais sobre a estrutura da empresa atualmente. Perfeito. Nós estamos na Felipe Schmidt, ali no centro, né? A rua de trás da 1001 da Getúlio Vargas, tem aquela transversal. Como que é o nome lá? CREA, na Rua do CREA. Então, a gente está localizado ali, foi uma evolução agora, né? No começo da empresa, né? Como qualquer empresa, a gente tem muitas dificuldades. A empresa, na verdade, era um escritório, era um Clio 2005, com todos os equipamentos dentro. Foi assim que a gente iniciou. Depois a gente foi para uma sede de mais ou menos 70 metros quadrados, que era uma sala, uma ótima evolução, a gente já conseguia organizar os equipamentos. E agora a gente está localizado ali na Felipe Schmidt. Hoje a gente conta com 17 colaboradores da parte operacional, mais 4 pessoas do administrativo, né? Essa é a sede de Jaraguá do Sul.
Nós temos em Pomerode, Blumenau, e lá eles têm a sede própria deles aí. Uhum. E pensando agora, lembrando um pouco da tua história, quando você entrou na empresa, você chegou a fazer limpeza de vitrine ou não? Muito, muito, por muito tempo. Eu era o empresário e colaborador ao mesmo tempo, né? É o que mais trabalhava na época, porque daí eu saía das minhas partes de operacional e tinha que fazer as partes burocráticas, porque era eu que atendia o telefone, eu que fazia os boletos, eu que fazia o financeiro da empresa e eu que limpava a vitrine junto com os outros colaboradores que na época me ajudavam, né? E me conta como que é para você saber do processo desde o começo, ter colocado a mão na massa no início, como que isso interferiu na visão que você tem do negócio? Bom, conhecendo a empresa desde baixo, né, ela verte nas minhas veias. Então, eu conheço tudo que ela pode oferecer, tudo que ela precisa. Ela faz parte de mim, é dois corpos ali. Então, que pertence a um lugar só. Isso ajuda muito porque você consegue entender, um exemplo, a dor do teu cliente, né? Você consegue entender o processo da tua empresa, você consegue entender o que o seu colaborador passa, né? Porque Jaraguá do Sul a gente sabe que é complicado, tem um sol muito quente e tudo mais. Então hoje a gente tem uma meta X para fazer, então a gente tem que se colocar no lugar do nosso colaborador também. E eu consigo entender porque eu também fui isso, né? Eu também comecei ali. A parte administrativa, a gente consegue compreender mais agora ao longo desses anos que se passou. Então, a questão é, se fosse para colocar numa pauta, é um corpo só. Então, fica muito mais fácil de você andar. É muito mais fácil de você conduzir o teu barco rumo ao que você precisa ir, porque você consegue compreender ele por excelência. E você acredita que esse conhecimento tão profundo a respeito do negócio também influencia no resultado que ele traz? Com certeza. Com certeza influencia muito na realidade, porque você consegue entender as situações, né? Basicamente isso. Então é uma entrega muito mais assertiva, mais qualificada. Sim, porque daí você já sabe onde você errou, você não quer errar novamente ali, você sabe onde você precisa ajustar, você sabe o que você está melhorando, sabe o que o teu cliente precisa. Então, e você sabe o time que você tem na mão. O segredo está no time que você tem. Então, o time tem que se entregar na mesma proporção que você se entrega, para que ambos consigam crescer, né? Eu brinco lá na empresa que a gente tem um bolo lá, e esse bolo não é para mim comer sozinho, a gente tem que dividir. Dividindo, a gente vai conseguir aumentar. Então, cada um tem a sua fatia desse bolo. E a gente precisa que cada vez mais aumente essa fatia, né? Que cada colaborador consiga crescer, que tenha projeção para isso, né? Que eu esteja lá, como eu enfrentei essas dificuldades desde cedo, eu consigo entender eles, eu consigo entender a gana deles de crescer. Então, por isso que a gente oferece as franquias. As franquias, elas não são vendidas na nossa empresa. Elas são doadas para os nossos colaboradores começar a crescer. Então, ele se dedica, se doa, a gente vê uma cidade e começa uma empresa lá para ele e a gente ensina as partes que eu tive dificuldade no começo, ele já não vai ter tanto agora, que é a questão da burocracia, né, administrativa e tudo mais. Trabalhar, ele vai sair daqui sabendo trabalhar. Então, a gente vai para lá e dá essa oportunidade para ele. Então, a nossa empresa, na verdade, ela é um projeto de vida. E esse projeto de vida se resume a dar oportunidade para as outras pessoas como foi dada para mim. Então, essas franquias são simplesmente doadas, assim, para algum funcionário ou alguma pessoa que queira abrir uma sede da empresa em outro lugar. Isso, a gente faz, né? A gente pergunta qual cidade que ele tem interesse e tudo mais. Eu vou lá, faço a pesquisa, vejo se tem projeção de crescer e tudo mais. Se sim, e ele já está apto a sair da empresa, né? Vamos dizer assim, já passou por todas as etapas, aí a gente vai lá, conduz e abre essa cidade para ele. Eu até brinquei que a gente doa, mas na verdade não, ele conquista, né? Os funcionários, os colaboradores ali conquistam o seu espaço dentro da empresa e conquistam a mesa que eles sentam, né? Eu tenho o maior orgulho pela equipe que eu tenho. E, enquanto empreendedor, qual é o principal desafio nesse aspecto de lidar com pessoas? Ou o que você acha que é um diferencial para conseguir manter uma equipe alinhada e engajada? O maior diferencial é você ser 100% honesto e sincero com eles. Eles não vão escutar, não vão gostar de escutar a maioria das coisas que você fala, mas eles entendem que eu sou justo.
A minha palavra é tudo que eu tenho e eu prometo coisas para eles. E eles sabem que eu vou cumprir. Só que eles sabem que eu vou ser duro nisso. Porque esse caminho é um caminho árduo, né? Você perde sono, você não fica tanto tempo com a tua família quanto gostaria, você vai ter que se desmembrar, vai ter que resolver problema. E o lidar com pessoas é difícil. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem onde aperta o seu calo, cada pessoa tem uma dor. Então, nem todas as pessoas lidam com os problemas da mesma forma. Né? Eu, por sinal, né, a minha equipe me ensinou bastante, eu sou um cara que tem um pavio curto, sou estressado, né? Mas eu também me acalmo na mesma proporção. Eu tenho um funcionário que eu nunca escutei ele falar alto, nunca escutei gritar, nada. E tenho funcionários meus que ficam empurrados, tem funcionários meus que gritam. Enfim, cada pessoa tem um perfil. A gente tem que trabalhar em cima disso. Tem que usar que cada pessoa no mundo, ela sempre é boa em alguma coisa. Sempre. E, em compensação, ela vai ser ruim em alguma coisa, porque a nossa vida ela sempre busca o equilíbrio. Então, basicamente isso. A gente tem que achar o equilíbrio de cada pessoa. Se ele está pendendo muito para um lado ruim, voltar ele para o lado certo. E se ele está pendendo muito por certo, ele vai deixar alguma coisa ruim, né? Vai deixar de família, vai deixar alguma coisa que é importante que ele não pode. Então, a gente tenta manter o equilíbrio na empresa. Wesley, então conta pra gente um pouco sobre as perspectivas de crescimento da empresa, quais são as metas, quais são os planos para daqui para frente. Bom, a nossa meta sempre é crescer cada vez mais, a gente busca mais faturamento, a gente busca crescer e dar mais oportunidade para os nossos meninos. A transparência na empresa ela vai continuar na questão dos vidros né, e dando essa projeção de crescimento para os nossos meninos. Somos gratos a todos os nossos clientes de Jaraguá do Sul, né, eles que transformam essa empresa na potência que ela é. E daí agora criamos a WGA, que vai ser a parte industrial, é onde a gente deslumbra também um ótimo crescimento. E então, investir mais nessa parte de limpeza de parques Fabris, é isso? Exatamente, é um mercado gigantesco lá dentro. Tudo precisa ser limpo. E lá tem muita coisa, tem ponte rolante, maquinários, o parque Fabril em si, a estrutura, chão, tem de tudo. É só quando você entra lá, os seus olhos fazem cifras, é basicamente isso. E você acredita que essa região que a gente vive, ela é propícia para isso, considerando que tem grandes empresas, boas oportunidades de negócio? Com certeza, Jaraguá do Sul é um polo industrial. Tem muitas empresas aqui, né, que trazem uma ótima receita para a cidade e nos dão orgulho, né? E eu gosto de estar dentro delas, fazendo essa demanda, porque me faz sentir parte desse processo. Né? Então, com certeza, é um polo gigantesco e a nossa cidade aqui é muito valorizada. Somos muito grandes na área industrial. Wesley, e quando você pensa nas perspectivas de crescimento, o que você vê como diferencial da empresa de vocês e como esse diferencial influencia nessa perspectiva de ampliação? Pois bem, como nós estamos crescendo cada vez mais, como que esse crescimento é gerado? Por entender os nossos clientes, entender a dor deles, o que eles necessitam, a qualidade que eles buscam, o que eles estão buscando. Que nem a indústria, um exemplo, é muito exigente, precisa de um monte de partes burocráticas para se conseguir executar um trabalho. Né? Então, a gente busca cada vez mais se aprimorar. Né? Para os nossos clientes de lojas, vidros e residências, eles buscam o quê? Uma ótima qualidade, um bom atendimento. Né? Se acontecer algum problema, que todo mundo é humano e acontece, né? Como se resolver da melhor forma possível. Então, eles buscam um atendimento de qualidade, um produto bom, né? A entrega desse produto e, mais do que isso, que você está comprometido com aquilo ali. Que nem eu brinco, né? A gente brinca de faturamento e tudo mais, essas situações. O dinheiro é sempre consequência. Ele nunca é o ato. Ele é sempre consequência por algo que você faz. E nessa situação, então, dar uma ótima qualidade para o nosso cliente e entregar para ele o que ele precisa. Olhar para a dor dele. É basicamente isso. E qual o segredo que você vê como primordial para o sucesso da empresa? Você acha que tem a ver com esses diferenciais ou como que você vê isso? Principalmente com os diferenciais, mas mais do que isso é a determinação. Você acordar e saber que é aquilo que você quer. Você ter a meta pessoal, a meta da empresa e correr atrás disso. Né? O começo de uma empresa sempre é árduo, o meio é árduo e o final também vai ser árduo, porque cada vez mais você cresce, cada vez mais você vai aprendendo, adquirindo nova experiência, então você sempre precisa estar evoluindo.
Mas o segredo de tudo para o sucesso é determinação, né? Para nós que somos jovens, que estamos entrando no mercado agora, é estar determinado a fazer vencer. Não é sempre que você acerta. Eu já errei inúmeras vezes, errei em orçamentos, né, drasticamente, saí no prejuízo, mas aprendi. Alguma coisa eu levei daquilo lá, foi uma lição. Então no próximo eu ganhei. Geralmente os primeiros trabalhos sempre que eu peguei, eu perdi. Daí eu aprendi a cobrar, que é a maior dificuldade, uma das maiores dificuldades é aprender a cobrar, precificar o teu preço. Então é evolução, determinação. Você saber que quer aquilo. E quais os principais desafios enfrentados nessa trajetória? Bom, é a questão da parte financeira, é determinante, porque você precisa aprender a controlar o teu dinheiro. E nas nossas escolas a gente não aprende isso, né? A gente aprende com a vida. Eu aprendi muito, né? Eu brinco que eu fazia Centroveg quando eu vim para cá. Eu tinha meus 16 anos, vim para cá, comecei a fazer Centroveg e ganhava R$ 300 para estudar, o que é muito, né? Você ganha para estudar, a VEG está te dando todo o conhecimento e você ainda está ganhando para isso. Mas o meu aluguel era R$ 300, que eu já morava sozinho. Então arrumei um serviço numa pizzaria, né? E ganhava mais um troco para conseguir me alimentar, né? E daí é até um dos meus mentores, o Luiz Andrioli, né, dono da Dui Pizza, e ele me ajudou bastante nessa trajetória, que ele foi me ensinando, né, como aprender a lidar com o dinheiro, que era uma coisa que eu não sabia. No primeiro mês eles me convidaram para ir para uma balada, meus amigos, eu fui, gastei R$ 100 e poucos, o resto do mês eu passei fome, basicamente, né? Aprendi, opa, eu não posso gastar, se eu gastar vai faltar. Então, a maior dificuldade é o financeiro. A segunda maior dificuldade é você deslumbrar aquilo dali, ter organização. Uma empresa ela precisa de organização, então você precisa estar organizado. Organização simples, desde o maquinário até como seus meninos vão sair ali, os colaboradores, eu chamo de meninos, né? Eu tenho mais intimidade com eles, desde como os colaboradores vão sair da empresa. Então, é a organização, financeiro. E eu acho que se encaixaria bem a palavra desafiar. Você precisa se desafiar, né? A empresa, se eu seguisse só o escopo do qual ela foi criada, eu estaria só em lojas até hoje. Então você precisa desafiar. Essa é a parte mais difícil, eu diria. Porque você não está desafiando o mundo, você não está desafiando ninguém além de você mesmo, que você olha todo dia no espelho e precisa, o que eu preciso fazer? Então, acho que seria basicamente isso. E então, como empreendedor, como alguém que já passou por muita coisa nessa vida, que passou por muitos desafios e que encontrou soluções, que conselho você daria para os seus colaboradores? Para os meus colaboradores, que eles continuem se dedicando, né? Eles estão sendo vistos, eles sabem disso, já foi prometido coisas para eles, então é só eles aprender, adquirir a experiência e o resto nós vamos fazer junto, né? Nós estamos nessa junto, eles me ajudam agora e depois eu vou ajudar eles também. E uma mensagem para os seus clientes? Para os meus clientes, um muito obrigado, que sem eles não seria possível, né? Eles que proporcionaram esse crescimento, eles que proporcionaram a minha melhora de vida, a minha história e ajudam esses meninos também. Então, o que eu posso dizer para eles é gratidão. E agora uma mensagem para quem quer empreender, mas ainda não começou, o que você gostaria de dizer? Para quem quer empreender, ache um ramo que você gosta ou algo que você deslumbre, se determine para aquilo, dedique-se seu tempo que vai trazer frutos, com certeza. Não tem nada nessa vida que você não se dedique que não traga frutos. Não vai ser fácil, tá? Você vai chorar, você vai querer desistir, você vai achar o que eu estou fazendo da minha vida, mas é só um dia ruim, no outro dia você vai acordar e vai continuar determinado. Porque nós somos assim, né? O ser humano é assim, mas em especial o povo brasileiro. O povo brasileiro gosta de lutar. Então a gente acorda todo dia, sabe que vai ter uma jornada, mas sabe que a gente pode sair vitorioso dela se a gente se dedicar. E além da dedicação, o que mais que você acha que pode auxiliar as pessoas a empreenderem? Fé. Fé e uma boa família, né? Se rodeie de pessoas boas, né? Eu falo família porque é o meu alicerce, o meu porto seguro. Mas se rodeie de pessoas boas,
Comece a conversar com outros empresários. Um empresário ele nunca vai te diminuir porque ele ganha 50 milhões e você está ganhando 10 mil por mês. Muito pelo contrário, ele vai ver a tua determinação, ele vai estar junto com você. Porque ele entende, ele também passou por essa etapa. Então a gente se ajuda. Foque com pessoas boas, se aproxime de pessoas boas e você vai começar a voar. Se você estiver numa roda que o pessoal está falando de carro, automaticamente você vai falar de carro. Se você rodear num grupo que está falando sobre empresas, você vai falar sobre negócios e vai aprender muito com isso. Wesley, você comentou que a tua família é o teu alicerce, você falou sobre a importância de se rodear de pessoas que estejam alinhadas com o que você quer para sua vida. Qual o impacto, qual o papel da tua família na tua vida como empreendedor e na tua vida como um todo? Bom, como eu falei que a minha família é meu alicerce, é meu porto seguro, né? Eu sou grato à minha esposa, Poliana, né? Ela que me dá força, né? Me ajuda quando tem dificuldades na empresa, na minha vida pessoal também, né? Ela que me auxiliou o rumo do que é certo. Agora a gente tem uma princesa, que é a Cateline, né? Faz 1 ano e 3 meses agora. Então é a minha base. A minha base é Deus, a minha família, o meu negócio com os meus colaboradores. Então, se fosse para mim falar, tudo fica meio abrangente, mas a minha família é tudo para mim. E sou muito grato por ter ela, por Deus me conceber ela. Então, muito obrigado, Poliana, Cateline, por tudo que fizeram para mim e por cada vez estar me transformando num homem que eu desejo ser. Wesley, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelas informações e parabéns pelo seu negócio, pela sua vida, por ter uma existência tão alinhada assim com os teus valores. Obrigada. Muito obrigado, tá? Obrigado à audiência, obrigado a vocês, clientes, obrigado aos colaboradores e obrigado à minha família novamente. Um abraço, até mais.